Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia. Vamos meditar na palavra de Deus. Vamos começar bem o nosso dia, glorificando ao Senhor, pedindo a sua graça, buscando a sua orientação, pois somos necessitados. Todos nós, cada um de nós, precisa buscar. Cada um precisa. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Eu escolhi o Salmo 75 para nossa meditação. Ele fala sobre a nossa condição e fala sobre os nossos adversários, a condição dos inimigos de Deus. Então vamos à leitura. Salmo 75. A ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor. Pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas o declaram. Quando eu ocupar o lugar determinado, julgarei retamente. A terra de todos os seus moradores estão dissolvidos, mas eu fortaleci as suas colunas. Disse eu aos loucos: não enlouqueçais, e aos ímpios: não levanteis a fronte. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação. Mas Deus é o juiz. A um abate, a outro exalta. Porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, está cheio de mistura. E ele dá a beber deste cálice a todos os ímpios da terra, e solverão e beberão. E eu o declararei para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, e quebrarei todas as forças dos ímpios, mas as forças dos justos serão exaltadas. Como sempre, meus amados, os salmos são expressões, são mensagens que brotam da alma do adorador e, mediante o seu estado de, de graça, de tranquilidade, de aflição, o salmo reflete aquilo que está no coração do adorador naquele momento que ele produziu o salmo, no momento que ele expressou. Nós não conhecemos muitas histórias dos salmos e não sabemos se este salmo era uma meditação que o sujeito ia escrevendo enquanto meditava, ou se tornava uma espécie de música, já que os salmos eram cantados, e depois é que vinha o registro físico. Nós não sabemos. Mas uma coisa fica clara, que cada situação do adorador tem um reflexo na peça que ele produz. Ele é fiel adorador, ele tem convicção de fé. Ele diz: a ti, ó Deus, glorificamos, a ti damos louvor, pois o teu nome está perto, as tuas maravilhas fazem a gente entender isto. As tuas maravilhas declaram isto. As tuas maravilhas manifestam esta realidade. E também deixa claro que ele era o rei, porque diz, ou estava prestes a ocupar o trono: quando eu ocupar o lugar determinado, eu não farei injustiça, eu julgarei retamente. A todos os moradores da terra. A terra e todos os seus moradores vão desaparecer. Ele deixa isso claro. Ele tem consciência que a vida não é para sempre. A vida humana, a vida física não é para sempre. Todos os moradores da terra serão dissolvidos. Mas aí, claro que entra aqui uma mensagem como se ele fosse realmente o profeta,
e falasse em nome do Senhor, mas eu fortaleci as colunas da terra. Eu fortaleci as suas colunas. E eu disse aos loucos, eu repreendi, eu reprovei os arrogantes. Eu disse aos loucos, arrogância é uma loucura. Eu disse aos loucos, não enlouqueçais, e aos ímpios, não levanteis a fronte. É só o que a gente vê. Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com dura cerviz. Não, vocês não podem, pensa a realidade. O ser humano não pode fazer isto, o ser humano não tem como fazer isto. O ser humano é incapaz de sustentar sua própria vida. O ser humano é incapaz de manter-se a si mesmo, portanto, não enlouqueçais, não haja como louco. Reconheça que há um poder maior do que o poder do ser humano. Porque nem do Oriente, o versículo 6 ele diz, nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do ermo, do lugar desconhecido, do deserto, vem a exaltação. Se você algum dia se tornar vencedor, contar a vitória, contar a história, foi Deus. Porque do Oriente não vem, do Ocidente não vem, do deserto não vem, vem de Deus. Porque Ele é o juiz. Deus é o juiz. A um Ele abate, a outro Ele exalta. Porque na mão dele há um cálice. Tem um cálice cheio de vinho, um cálice que ferve. É um espumante, é um cálice que ferve com a mistura, e ele dá a beber deste cálice a todos os ímpios da terra. O cálice, a morte, os infortúnios, ou seja, ninguém pode enfrentar Deus. Quem quis enfrentar Deus foi o diabo. E qual é a posição do diabo? Ninguém pode enfrentar Deus, então não enlouqueçais. Eu disse aos ímpios, não enlouqueçais, não sejam loucos, não hajam como loucos, porque é Deus quem tem o controle, não o homem. E eu o declararei para sempre. Eu vou falar deste poder para sempre. Eu vou pronunciar este poder para sempre. Cantarei louvores ao Deus de Jacó para sempre. E mais uma vez fala como profeta: quebrantarei todas as forças dos ímpios. Mesmo se tratando de um monarca, mesmo se tratando de um rei, ele não podia quebrar todas as forças dos ímpios. Muito embora pudesse impedir que ímpios tivessem influência no seu governo, no seu trono, no seu reino, no seu séquito. Mas aqui é porque ele fala como profeta. Mas as forças dos justos serão aumentadas. Que Deus possa abençoar meus irmãos, que nós possamos vencer as enfermidades, vencer as dificuldades, vencer as perseguições, vencer as tribulações, vencer os desânimos. Muitos de nós desanimamos. É desanimador para muitos determinada situação. Eu não sou muito desanimado, eu sou uma pessoa com relativa segurança no que eu faço. E não tenho a menor disposição para brigar com ninguém nem por nada. Agora, ninguém me enterra vivo. Eu não admito nunca que as pessoas me dominem. Dinheiro nunca existiu para isto, nenhuma outra razão. As coisas mais sólidas da vida, ou mais fortes para atrair pessoas, na verdade, é posição, dinheiro e mulheres. Mulher, dinheiro e posição. O sujeito com dinheiro e posição, ele não conhece a solidão, só se quiser. O sujeito não conhece realmente. Tendo dinheiro e posição, ele vai ter que se cuidar, se resguardar, porque é amizade demais, interesses demais. Então,
Quando você tem consciência e tem convicção do que você é, do que você faz, você não admite nunca, não se dobrará nunca. É uma virtude. Eu acho que nisto Deus foi maravilhosamente generoso comigo. Me deu muita coragem. O que eu reconheço e defendo, não volto atrás. Eu fui assim, pequeno, eu fui assim, adolescente, eu fui assim na juventude e sou assim na velhice. Não sei o que me espera, mas a verdade é, meus amados irmãos, que eu sou muito decidido. As três coisas que dominaram a mente, a capacidade, que, na verdade, amordaçaram e dominaram, para mim não existe. Posição, dinheiro e mulheres. Poder é maravilhoso. Todo mundo sabe que é muito bom ter poder, mas são essas três coisas da vida que mais colocou alguém no canto que ele não gostaria. Continue firme com Jesus, ande com Jesus, busque Jesus, seja consciente do que você é, não se volte nunca para aquilo que é contrário por interesse nenhum. Deus abençoe meus irmãos. Bendito o Senhor, Pai Santo, Pai querido que estás nos céus, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos e agradecemos pela tua bondade. Obrigado pela palavra, nos dá graça, vigor, Senhor. Nos ensina, Senhor, a ter discernimento e nos dá também, Senhor, a palavra para ajudar aqueles que agem loucamente, sem discernimento, que se jogam e que pensam ser mais do que são. Pai querido, abençoa o teu povo, guarda a tua igreja, opera em nossas vidas, em nossos corações. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus amados irmãos, a paz do Senhor e bom dia!